Deixa o like e se inscreva para novos vídeos. Em uma manhã comum e normal, o Prota estava sonhando com a waifu que prometeu se casar com ele, até que simplesmente do nada, entra um robô maior que a sua mãe no quarto do moleque, e pra piorar, ainda estava lutando com uma mina de 1,5 metro que já logo puxa uma metralhadora. E como se isso não fosse o bastante, aquela coisa linda, ainda diz que vai ser a esposa do moleque. O sangue de Jesus tem poder! Mas ele já logo mete o pé. E quando ele finalmente chega na escola e acha que vai ter um minuto de paz, a mina simplesmente chega largando uma voadora na janela, e já logo tasca um beijão daqueles no Prota, e insiste com o papo do casamento. É problema o tempo todo, não tenho paz pra absolutamente nada. Após isso, Koba foge pro telhado, e tenta entender de que bueiro saiu aquela abominação, e enquanto a amiga dele apertava ele entre as suas laranjas até ele falar a verdade, novamente aparece um robozão, e quando o Prota estava prestes a dormir embaixo da terra, a feiosa chega, e uma batalha começa. E aqui ó, tchai, aqui ó, tome aqui ó, tchai, aqui ó, tum. Porém, simplesmente do nada, a mina começa a tremer mais que despertador, e o impossível acontece. De dentro da coisa feia, simplesmente sai uma waifu altamente respeitosa. Ai, que delícia! E a mina simplesmente cai em cima do moleque daquele jeitão. Após isso, como tava ferida, ela é levada pra enfermaria. Porém, ao perceber que tá fora da armadura, a mina simplesmente surta, e sai dando nocaute em todo mundo. E acaba indo até o Prota que tava guardando sua armadura, que ela chama de Quemeco. E como não é bobo nem nada, agora que ela virou uma gatinha, o Prota pergunta se ela ainda quer se casar com ele. Mas isso logo vai por água abaixo, já que a classe começa a ser atacada, e ela volta para dentro de Quemeco. E como não podemos julgar um livro pela capa, a feiura dela é tão grande quanto a força. Já após isso, o Prota volta para casa imaginando que tudo foi um sonho. Só que não, Quemeco simplesmente tá em cima da cama de Koba oferecendo serviços especiais para ele. Sinceramente, eu não tô acreditando nisso não, que eu tô vendo não. Dias depois, Quemeco tava fazendo mais barulho que vizinho fofoqueiro. E quando ele tapa a boca dela para ficar quieta, a feiosa simplesmente fica achando que ele tá querendo algo a mais. Então ele diz que só vai conversar com ela se a mesma sair daquela coisa. E diferente de quando está na armadura, quando sai ela vira uma mina totalmente tímida. E quando ele pergunta se ela é a mina que ele conheceu na infância, a mina simplesmente solta uma lapada na foto e volta para dentro de Quemeco. E como eles fazem muito barulho, Tamako, a irmã do Prota, vai até o quarto para pegar a visão do que tá rolando. E quando ela chega e se depara com aquela cena, a mina simplesmente acha que ele tá fazendo algo suspeito. Eu tô passada, chocada. E ainda piora, quando ele pede para Quemeco explicar a situação, a mina simplesmente diz que eles estavam aproveitando o momento. É impressionante, cara, como vocês gostam de falar de mim, cara. E Tamako já logo fica virada no Jiraiya, e diz que não vai permitir esse tipo de coisa embaixo do seu teto. E pra piorar, enquanto Quemeco tenta ajudar seu marido, o máximo que ela faz é largar uma voadora no moleque sem querer. E quando finalmente a situação é esclarecida, o que ela faz? Isso mesmo, Tamako simplesmente diz que vai ser a melhor cunhada do mundo, e se junta com Quemeco pra falar mal do Prota. E após isso ela entra pra família. E sim, eles aceitam um robô de 1,5 metro na família sem pedir nenhuma informação. Dias depois, o Prota tava sonhando que tava beijando a waifu que ele ama, mas voltando à realidade, o máximo que ele recebe é um beijo de Quemeco. E como era de se esperar, a feiosa diz que é normal que casais dividam a cama. E não paramos por aí, ela diz que o Prota tá sendo vigiado por um inimigo. E para proteger seu amado, ela se veste como uma colegial, mas obviamente o Prota recusa. O que sinceramente não adianta nada, já que na escola, a mina simplesmente aparece como uma professora, que simplesmente não entende nada sobre educação, e quer resolver tudo na bala, e diz que vai ser a professora que ensina sobre atos suspeitos. Como foi a história, homem? E nem mesmo sendo professora ela deixa o moleque respirar, já que continua o seguindo pra cima e pra baixo. E quando Izumi tenta salvar o Prota, Quemeco fica achando que eles são amantes, e simplesmente joga o Prota em cima da mina. E digamos que eles caem de uma forma um tanto quanto comprometedora, e por reflexo, Izumi simplesmente joga o moleque janela abaixo. Agora vamos aos assuntos sérios. Após isso,
O Prota é surpreendido por outra waifu misteriosa, que mostra conhecer a empresa que está atrás do Prota. Mas antes que algo aconteça, Kemeko chega e elas iniciam uma batalha frenética. Porém Kemeko acaba tendo um dos seus propulsores destruídos, e fica fora do combate, e se aproveitando da situação, a garota desconhecida solta uma descarga elétrica no Prota. E como sempre acontece nos animes, o Prota tira um poder de um lugar que não podemos mencionar e imobiliza o waifu de uma forma um tanto quanto diferenciada usando seus tentáculos. Mas vendo que esse poder seria perigoso, a garota da armadura usa as últimas energias de Kemeko e acerta um golpe no coco de Koba, que leva ele ao nocaute. Após isso ela o abraça daquele jeitão, mas devido ao golpe, ele não lembra de nada que fez. Porém em uma cena rápida, vemos que eles são observados por Izumi, que como não reconhece Kemeko fora da armadura fica enciumada. Dias depois, o Prota acaba descobrindo que a mina que atacou ele no outro dia, simplesmente sua colega de classe. Ela se apresenta como Kurosaki, e como ela nunca tinha pisado na classe antes, obviamente chama a atenção dos amigos gados do Prota. Após isso, Kurosaki vai até Kemeko, e mesmo uma querendo arrancar o crânio da outra, elas têm o mesmo objetivo, que é proteger o Prota, ou seja, um harém vem se formando. Após isso, durante a festa da piscina, Misaki, que também é uma amiga do Prota, diz que suspeita que Izumi esteja apaixonada por ele, já que ela comprou um biquíni especialmente para ele admirar. Mas para resumir, ela não consegue mostrar a magnitude das suas laranjas para ele, já que ele ficou resfriado e não pode entrar na piscina. Após isso, Izumi acaba desafiando Kemeko para um duelo de natação, onde se ela ganhar, Kemeko vai ter que deixar de ser esposa do Prota. Mas convenhamos que disputar com um robô não faz muito sentido, e Kemeko acelera tanto, mas tanto, que simplesmente faz um tsunami na piscina. Mas agora vem o pior, quando Izumi vai perguntar ao Prota se ele está bem. Por um acidente seu protetor de laranjas acaba se soltando, ou seja, o Prota acaba vendo o biquíni que ela comprou de uma forma diferente. Não gostei, asmei. E mesmo a situação não sendo culpa do cara, ele apanha mais que os figurantes de Naruto. Dias depois, como uma ótima nora, Kemeko ajuda a mãe de Koba a terminar o seu mangá a tempo. E pasmem, até a mãe do moleque achava que ele cortava pro outro lado, já que nunca teve uma namorada antes. E como agradecimento, ela dá 2 ingressos, no qual Kemeko usa para levar o Prota para um encontro. E nem mesmo durante isso, a mina sai de dentro da armadura. E para piorar, ela não tem nenhum conhecimento sobre os costumes humanos, e muito menos sobre a própria força, e deixa um rastro de destruição por onde passa. Porém agora temos uma surpresa, simplesmente do nada, a garota aparece fora de Kemeko usando um vestido que deixa o Prota babando. Ai, que delícia! E eles vão juntos ao cinema, onde ela se apresenta como MM. E quando eles estavam prestes a ter um momento romântico, são atacados por robôs novamente. E vendo que não teria outra escolha, MM chama Kemeko, e derrota um atrás do outro. Após isso vemos que o plano da empresa Mishima é capturar o Prota para degustar o seu poder, mas obviamente até então tem sido um fracasso. Dias depois, as férias de verão acabam chegando, e a mãe do Prota tem a ideia de irem à praia, para ela finalmente libertar suas laranjas em um biquíni, mas o plano dela vai por água abaixo, já que a editora dela não permite, devido ao excesso de trabalhos para entregar. Após isso, quando o Prota chega em casa, ele se depara com uma outra robô semelhante a Kemeko. Porém quando ela se abre vem a surpresa, simplesmente sai outra waifu de dentro, que se apresenta como Vanilla, e diz que faz parte da empresa Mishima. E a mina simplesmente começa a ir pra cima do Prota daquele jeitão, e diz que o objetivo deles desde o início nunca foi um ataque, e sim estavam tentando proteger o Prota de Kemeko. Após isso outro membro da Mishima aparece, e deixa claro que tem sentimentos por Kemeko, e não vai deixar que o Prota fique com ela, e ataca o Prota, mas ele é salvo por Vanilla, que antes de ir embora, entrega um cartão ao Prota, e diz para ele encontrar ela dentro de 10 dias, já durante a noite, enquanto se preparavam para a viagem de campo que farão junto com seus amigos. Kemeko acaba sentindo o cheiro do coelhinho que Vanilla deixou no quarto do Prota. E por achar que tá sendo traída, a mina já logo desce o sarrafo no moleque, e diz que com uma esposa tão linda assim, ele não precisa de mais ninguém.
Enquanto isso, eles são observados por Vanilla, e durante uma conversa, vemos que o papo sobre proteger o prota não é tão verdade assim.